Fala galera, aqui tá falando o professor Rodrigo e vamos dar início ao nosso curso de Lógica de Programação em Python. A linguagem que nós vamos trabalhar, logicamente, é a linguagem Python. Nesse início de curso, nós vamos trabalhar com um pouco de lógica de programação, tá? Mas a partir dos módulos seguintes, a gente vai focar mais na programação em Python mesmo, tá? Meu nome é Rodrigo Rony, sou professor de informática desde 2013. Atualmente tenho 37 anos. Sou formado em TI desde 2009. Sou pós-graduado em informática e educação. Já trabalhei como programador, analista de banco de dados, suporte, entre outras áreas fora, do contexto da área de TI. Eu atualmente trabalho no projeto Nave do Conhecimento. Atualmente estou na nave de Santa Cruz. Também trabalho numa escola técnica também, que é o Colégio Geração 2000. Esse curso eu aplico aqui na Nave do Conhecimento e já dou umas pinceladas ou outras lá nessa escola que eu trabalho. Vamos lá, então vamos começar. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a lógica de programação. Vocês sabem o que é a lógica de programação? Não? Então vamos voltar um passo atrás. Primeiro devemos entender qual é o conceito de lógica, qual é a ideia de lógica. A lógica é a ciência que expõe os modos de diversas formas do conhecimento científico. Serve para validar fatos e teorias de maneira racional. Com ela é possível distinguir o raciocínio correto do incorreto. Desenvolver o raciocínio lógico ajuda a prevenir doenças como o Alzheimer e a depressão. O conceito de lógica pode ser aplicado em diversas áreas de estudo, mas a que mais nos chama a atenção em termos atuais é a lógica de programação, a qual iniciou-se com o avanço da ciência da computação ao longo dos anos, com o objetivo de expressar a linguagem de programação como C, C#, Java, Python, Pascal, entre outras áreas, outras linguagens de programação, JavaScript, R, por aí vai. Quando a gente fala de linguagem de programação, quando a gente fala de lógica de programação, a gente tem que entender primeiro um conceito que é a sequência lógica. O que é a sequência lógica? A sequência lógica é o passo a passo para atingir determinado objetivo. Então podemos dizer que a linguagem mais coloquial, que é um algoritmo, é uma sequência de passos para atingir um determinado objetivo. Entenderam? Não, vou dar um exemplo. Eu sempre utilizo esse exemplo em sala de aula. Qual o passo a passo para chupar uma bala? Você tem a bala na mão, beleza? Tem a bala na mão, tá ali. Bala na mão não, bala tá ali na sua frente, na mesa. Qual é o passo a passo? Vocês podem raciocinar? Pega a bala, chupa a bala? São dois passos? Não. Quando a gente começa a trabalhar com programação, a gente tem que ir determinando todos os passos para atingir o objetivo. Então a gente tem uma bala, qual é o objetivo? Chupar a bala. Então a gente, primeiramente, pega a bala. Segundo, abre a bala. Terceiro, pega a bala da embalagem, leva até a boca. E o quarto, a gente chupa a bala. Perceberam que a gente conseguiu determinar todas as ações para chegar ao objetivo? Então, é isso que é o passo a passo lógico. Você vem, não sei se a galera está iniciando o curso, mas você vem de uma cabeça de usuário. Nós somos usuários, de tecnologia. A gente utiliza uma rede social, algum aplicativo. Então, a gente passa a ter uma cabeça de usuário para saber utilizar o aplicativo. Porém, a gente tem que começar a mudar essa cabeça e colocar a cabeça como programador. Então, a gente tem que começar a detalhar. Tenho lá meu Instagram. O que eu tenho que fazer? Coloco o meu usuário, minha senha e clico no botão logar. Então, você loga no aplicativo. Mas você entende o conceito por trás daquilo? Ele pega o seu e-mail lá, o seu usuário, vai até um banco de dados e verifica, cara, esse usuário existe? Existiu? Ele retorna pegando sua senha e testando a sua senha naquele usuário. Os dois deram positivo? Aí sim você tem acesso à próxima página, que é a parte de dentro de um aplicativo. No caso a gente fala de rede social, então a sua página inicial da rede social. O que é um algoritmo? O conceito de algoritmo pode ser entendido como uma sequência de raciocínios, instruções
ou operações para alcançar um objetivo. Viu o passo a passo lógico aí? Operações para alcançar um objetivo, sendo necessário que os passos sejam finitos e operados sistematicamente. Ou seja, ele tem que ter um início, meio e fim, tá? Para você atingir esse objetivo. Parece complexo o conceito de algoritmo, mas só que nossa vida toda a gente já viu algum tipo de algoritmo, né? Alguns exemplos de algoritmo que podemos citar são receitas culinárias. Quem nunca olhou uma receita culinária? Manual de instruções de aparelhos, funções matemáticas e até mesmo, né, no nosso caso, página da web, como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e por aí vai. Um algoritmo, portanto, conta com a entrada, que é o chamado input, e a saída, que é o chamado output, de informações mediada pelas instruções. É fundamental compreender que o algoritmo se justifica no resultado que ele almeja alcançar. Logo, deve ter um objetivo específico. Uma sequência de instruções simples que pode se tornar mais complexa conforme a necessidade de considerar outras situações, né? Quando um programa de computador trava, por exemplo, é porque ele está recebendo mais informações, né, que não foi programado para processar. Ou seja, não foram considerados todos os cenários possíveis. Então, como eu falo para vocês, é importantíssimo a gente separar ali, entender o passo a passo para colocar cada parte do algoritmo respeitando esse passo a passo para atingir esse objetivo. Aqui, gente, eu separo uns jogos por um site, né, que tem alguns jogos que ajudam na hora da programação, que é o chamado Power of Code, né? Vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui para vocês. Power of Code, né? E vou separar aqui dois jogos que eu quero que vocês percam um tempinho aí, né? Logicamente que não é perder um tempo, mas sim melhorar o seu entendimento. Vou botar aqui atividades e descer aqui, deixa eu ver aqui quais são os jogos. Que é o Minecraft, né, para quem tem aí. Acho que eu acabo jogando esse aqui, mostrando para os meus alunos isso daqui. E o outro é o Compute It. Opa, deixa eu fechar aqui, que não é assim que abre, é clicando mesmo, tá? Aqui, começar. Aqui, né, você seleciona a sua linguagem. Deixa eu botar aqui o português, né? E vou clicar aqui, ó. Pode ser um desses 4 jogos, né, no caso. Vou escolher esse primeiro aqui, Viagem Aquática, começar. Aí você escolhe o seu personagem, né? Vou fechar essa tela aqui. Escolher o seu personagem, Steve. Ó, você precisa de suprimentos para a viagem adiante. Colete um barco de um baú, né? Então, qual é o objetivo? Coletar um barco de dentro de um baú. Beleza? Ok. Aqui na parte esquerda, nós temos um cenário, né? Tem o Steve ali e logo de frente um baú. Aqui embaixo temos o botão executar. No meio aqui os blocos que a gente pode utilizar, né? O segue em frente, virar à esquerda. E aqui a área de trabalho, que seria a nossa parte de programação. Essa programação é chamada programação em bloco. Se vocês não conhecem isso, pesquisem também o Scratch, tá? Que é uma ferramenta lá do MIT para começar a entender a programação, beleza? Nosso foco não é esse, mas se vocês quiserem procurar Scratch, tá? É scratch.org.mit, né, no caso. Jogue no Google que vai aparecer, é um gatinho, tá? Então tem vários exercícios lá de programação em bloco. Atualmente, todo mundo está seguindo essa linha, tá? Até o site da Lego está seguindo essa mesma linha de programação em blocos. Mas tudo bem? Então vamos lá. O que aparece aqui? Quando executar, segue em frente. Se eu clicar em executar, olha aqui o que ele vai fazer. Ó. Executei, sigo em frente. O seguir em frente aqui no caso é dar um passo à frente. Chegou ao nosso objetivo? Não, né? Então o que eu faço? Pego um desses blocos e encaixo aqui. Ó. Agora eu clico em recomeçar. Executar, 1, 2, chegou ao objetivo. Então aqui você vai entender o conceito de passo a passo, de sequência lógica. Eu tenho que entender o que está sendo pedido para chegar a um determinado objetivo, tá? Logicamente que o jogo vai ficando mais difícil. Vou parar nesse aqui, tá? Vamos lá. Quando começar, o que eu preciso fazer? Ó? Preciso dar um passo à frente, virar à direita e
dar mais 2 passos, não é isso? Então, ó, seguindo em frente, né? Aqui, ó, virar à direita. Beleza? Olha o que ele vai fazer nessa situação. 1 virou. Tá faltando ele ir para frente novamente. Então, ó, segue em frente. Encaixa, tá, gente? Tem que encaixar. E segue em frente. Recomeçar. Executar. Deu passo e chegou ao objetivo. Então, fiquem um tempinho ali. Tentem realizar todos esses passo a passo para primeiro entender o conceito ali de sequência lógica, do passo a passo para atingir o objetivo, tá? Vai mostrar alguns loopings lá. Não entendi, professor, essa parte ali ficou mais difícil e tal. Durante o curso a gente vai falar de looping. Então, aí você pode voltar nesse jogo e entender melhor se você não conseguir. Tranquilo? Deixa eu fechar esse aqui, fechar ele e vou mostrar o outro. Cadê? Fechar aqui. O outro é esse Compute Int. Esse do Minecraft, nós somos os programadores e estamos determinando informações, né, para o nosso personagem realizar o objetivo. Então, estou passando instruções para uma máquina realizar o objetivo. Esse do Compute It em Python já faz o inverso, tá? O computador te dá instruções e você tem que realizá-la. Olha lá. Então, ó, o computador fala direita, direita, direita. Então, vou lá, ó, direita, direita, direita. Nossa, muito fácil, né? Passei para a fase seguinte. Olha lá, cima, direita, baixo, esquerda. Novamente, foi fácil. Vocês perceberam que ele começou a trabalhar com 2 conceitos? Um, que é a programação, né? Que é o passo a passo, que é o algoritmo. E uma sequência de cores, que você também seguiu. A gente não saiu da sequência de cores, correto? Aí ele começa a modificar, ó. Direita, direita, direita. Cheguei. Beleza? Vou para o próximo. Aí, ó, olha só, ele te mostra um caminho. Se você olhar o caminho, olha o que acontece. Ó. Acima, ó, tá vendo? Errei. Se eu seguir o caminho das cores. Por quê? O que é o mais importante? O mais importante é a gente respeitar o código, a sequência lógica para atingir esse objetivo. Então, vamos lá, ó. Cima, direita, direita. Qual é o próximo passo? Cima. E depois, direita. Tá tranquilo ainda? Tá fácil? Calma. Vamos lá. Cima, direita, 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 direita. Cima. Aí eu quero mostrar uma situação que é chamada indentação, que é a parte aqui agora do comando while. O comando while, gente, é um comando de loop, que é o chamado enquanto. Enquanto o quê? Enquanto bolinha roxa, o que eu tenho que fazer? Direita. Tá vendo que o comando direita aqui, ele tem um espaço na margem? No Python, gente, isso aqui é muito importante, tá? É o chamado indentação. Ele quer dizer que esse comando direita aqui está dentro dessa condição while, desse laço de repetição while. Então, ó, vamos lá. Enquanto roxo, direito. Ó. É roxo? Sim. Roxo? Sim, 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 sim. Acabou. Aí ele vem para o próximo. Aí já começar a dar uma dificuldade. Ó. Percebam que o que está indentado aqui, gente? Somente o direita. Ou seja, enquanto for roxo, eu vou respeitar a direita. Quando não for mais roxo, eu vou para onde? Para baixo. Eu saio do laço condicional aqui do while e parto para o próximo bloco de código, tá? Então vamos lá. É roxo? É. Então, direita. Roxo, direita, roxo, direita, roxo, direita. É roxo agora? Não. Então eu vou para onde? Para baixo. Tranquilo? Esse é o chamado laço condicional, laço repetição, que é o while, que é o for, tá? Aqui, gente, vocês percam um tempinho maior ali para vocês começarem a entender e respeitar essa ideia, né? Para a gente poder. Isso aqui é o contrário, né? É o inverso. Nós estamos sendo programados. Vamos fazer esse último. Ó. Primeiro de tudo, ele pede o quê? Direita. Fui para a direita. Enquanto roxo, direita. Então, vou lá. Ó. Roxo, direita, 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 direita. É roxo? Direita. É roxo? Direita. É roxo? Não. Então, saio desse laço do while aqui, né? Desse laço. Acabou. Não é mais roxo. Então, vou para onde? Para cima. Tá?
Então, continuem seguindo esse site aqui para poder realizar essas situações. Vou retornar lá para o meu material. Cadê? Aqui. Atualmente, diversas polêmicas estão relacionadas a como grandes empresas de tecnologia têm usado os algoritmos para impactar a vida das pessoas. Um dos casos mais famosos de algoritmo da rede social é o Facebook, é o Instagram, que define o que será exibido no feed de notícias de cada usuário. O que acontece, gente? Isso aqui é o chamado a bolha, né? Aquela famosa bolha. O que mais você pesquisa, logicamente que eles vão te alimentar com o seu gosto. Então, se eu sou Flamengo, pesquiso sobre o tema Flamengo, o que vai aparecer mais para mim nessa rede? Ele pensa, cara, ele gosta do Flamengo. Então, não vou ficar mandando notícia do Vasco, do Botafogo, do Corinthians, vou mandar mais do Flamengo. Por quê? Qual é a ideia? A ideia da rede social é te manter ali, te agradar ao ponto de você não poder mais sair dela. O que eu sempre falo com meus alunos é o seguinte: nós pagamos para acessar a rede social é paga, eu preciso pagar uma mensalidade para poder acessar. Então a gente entende que o conceito é o quê? Não, a rede social é gratuita. Não, né? Se a gente não paga para usar um produto, quem é o produto? Né? Somos nós. Então, ela, com isso, ela consegue fazer o quê? As propagandas, as marcas que patrocinam essa rede social, elas começam a alimentar a gente. Eu pesquisei um tênis da Nike, pesquisei um tênis da Adidas, pesquisei um tênis de uma marca específica. Ela vai começar a aparecer mais vezes para você. E não só o pesquisar, gente. Tá? Muita gente, hoje em dia até menos, né? Mas muita gente não acreditava que o celular escuta você. Se você está comentando aqui com o celular, não, eu gostaria de comprar uma blusa ali preta, não sei do que. Cara, essa blusa vai aparecer para você. Tá? Quando você inicia seu celular, você tem que aceitar um contrato. Quem já leu esse contrato? Ninguém. Né? Ninguém lê esse contrato. Ali tem diversas coisas que você permite. Uma delas é gravar a sua voz. Eles dão uma justificativa que é para melhorar o quê? A inteligência, né? Ali os comandos de voz, né? Mas não é só para isso, né, que eles utilizam essa situação. Na Netflix, gente, tem não sei se ainda tem, tá? Não sei quando você vai estar vendo isso, mas é um chamado dilema das redes, né? Que falam sobre os produtores, os criadores, né? Do YouTube, acho que do YouTube e do Facebook, é isso mesmo, do YouTube e do Facebook. Eles próprios não deixam os familiares terem acesso a isso. Por quê? Pela bolha, pela necessidade, pelo vício. Tá? Você consegue ficar sem utilizar seu celular por algum tempo a mais? Ali, deixei ele tá no canto. Eu consigo. Muita gente não consegue hoje. Você fica atualizando feed, e tá sempre tendo os mesmos conteúdos, porque também nem todo mundo fica atualizando tudo ao mesmo tempo. Não é isso? Então eles evitam. O cenário também, o aspecto hoje que a gente tem na política, dessa briga de pseudo-direita, pseudo-esquerda, né? Ali aquela briga entre os dois que são pessoas que... como é que você não consegue ver que seu político é isso? Aí o outro cara, não é possível que você não consegue visualizar que teu político é isso. Isso tudo é culpa das redes sociais, cara. As bolhas que a gente acaba se colocando, tá? Como é que a gente se coloca em uma determinada bolha? A gente se coloca porque a gente pesquisa tal assunto. Se a gente pesquisou tal assunto, a gente acaba entrando naquela bolha e é mais alimentado pelaquilo. Eu falo com meus alunos, como que a gente consegue fazer o quê? Tentar minimizar isso. Eu gosto dessa situação aqui. O que eu faço? Pesquiso da outra situação um pouco também, que você vai abrir um pouco a sua bolha, vai aumentar um pouco a sua bolha. Você não vai ficar se alimentando somente de um determinado assunto. Tá? Depois, se puderem, dê uma olhadinha também, que isso aqui é bom para você entender ali o conceito de algoritmo, tá? Aqui tem uma explicação que eu não vou ler, né? Mas esse material eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Esse material, gente, está completo porque eu utilizo ele em aulas presenciais, tá? Então, tem todos os exercícios e respostas, tá? Aqui a automação, né? Os programas são compostos por sequência de algoritmos. Dessa forma,
é essa sistematização que viabiliza todo tipo de software, que facilita a vida e também permite a automação de processos. A partir do Machine Learning, os processos são aprendidos pelas máquinas e reproduzidos, consistindo em algoritmos complexos que faz a entrada e o processamento de dados, em que a saída torna-se a entrada de uma estrutura, assim sequencialmente fornecendo lógica e capacidade de aprendizado aos softwares. Esse é o momento que a gente está vivendo, né, que é o de Machine Learning, e por aí vai, né, com as inteligências artificiais, né? Quem aí nunca ouviu falar do ChatGPT, né? O mais famoso aí de todos, que é gratuito. Gratuito até um certo ponto, né? Que é o 3.5, ele é gratuito. O 4 tu já tem que pagar. Aqui eu separei outro jogo também, uma galera deve conhecer, que é o Akinator, né? O que o Akinator faz? Ele é um exemplo aí de Machine Learning, tá? Ele é um exemplo meio pobre, tá? Mas é um exemplo de Machine Learning. O que acontece? Você pensa em um personagem e vai respondendo as perguntas dele. 90 e poucos por cento, 99% das vezes, ele vai acertar o seu personagem. Se ele errar, se ele não conhecer o seu personagem ali, ele vai pegar toda a trilha que você foi respondendo e adicionar a resposta que tu der no final. Ele vai tirar a resposta, acertei? Tu vai falar não. Então quem é? Aí tu vai e fala, a pessoa tal. Aí ele vai pegar toda a trilha que você seguiu e vai aprender para a próxima já não errar, tá? Então vamos lá. O que é a linguagem de programação? Uma linguagem de programação é um conjunto de símbolos e códigos usados para orientar a programação de estruturas no desenvolvimento desktop, mobile ou web. Tá? Nós temos diversas linguagens de programação. Tem aqui uns exemplos aqui, JavaScript, C++, Ruby, C, Java, PHP, Python, C Sharp, também, que eu também dou aula de C Sharp. Mas o nosso foco aqui é o Python, né? O que é o Python? Python é uma sintaxe de programação de alto nível, ou seja, uma sintaxe mais simplificada e próxima da linguagem humana, utilizada nas mais diversas aplicações como desktop, web, servidores e ciência de dados. Para a lógica de programação, gente, uma galera utiliza o Portugal, o Pascal, né? Eu já gosto de fazer na linguagem Python. Por quê? A linguagem Python é bem simples, tá? Não tem lá chaves, não tem ponto e vírgula, tá? Então, eu acredito que é a forma mais fácil de começar a aprender a programação. A importância do Python. Destaque no mercado de trabalho. Tá, ali botei 3 grupos ali de aplicações, automações, tarefas e processos, criações de sites, jogos, sistemas, programas, APIs, né, de aplicativos. Netflix, Instagram, Spotify e Google utilizam também o Python. Análise e ciência de dados, né, o Business Intelligence e a IA, né, que é a inteligência artificial. Para a gente poder programar, a gente precisa de uma IDE. Uma IDE é um pacote de software que consolida as ferramentas básicas necessárias para escrever e testar softwares. Trocando em miúdos, a IDE, ou o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, é um software que une ferramentas de desenvolvimento em uma única interface gráfica chamado GUI, né? Uma IDE geralmente utiliza um editor de código-fonte, né? Automação de compilação local e o famoso debugger, né? Depois vocês dêem uma olhadinha aí. Separei aqui umas IDEs aí mais famosos, né, do Python ali, né? Já trabalhei ali um pouco com o Jupyter, atualmente utilizo o VS Code e antigamente eu utilizava o PyCharm, tá? Esses outros aqui eu realmente não utilizei. Só que nesse módulo 1 eu vou aplicar para vocês no Google Colab. Tá? O Google Colab não precisa instalar, é só a gente acessar no site, tá? E a gente pode começar a trabalhar ali nesse conteúdo do módulo 1. Já o módulo 2, a gente vai trabalhar aí no VS Code, que é uma ferramenta, na minha visão, bem mais leve, né? E vai atender tudo que a gente vai realizar lá, beleza? Em casa eu utilizava o PyCharm. O PyCharm é bem completo mesmo e bem pesado, tá? Mas o VS Code ali me atende atualmente de forma total. Então, o Google Colab, né, como eu falei para vocês, o que é o Google Colab? O Google Colaboratory, também conhecido como Google Colab, é uma ferramenta em nuvem que permite criar e executar códigos na linguagem Python. Com ele, você pode rodar os programas diretamente do seu navegador de forma simples e rápida. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né?
entrar aqui. O que a gente precisa fazer? Ó, deixa eu botar aqui, Google, né, pesquisa Colab. E é o primeiro link aqui. O que você precisa ter para você utilizar essa ferramenta? Um Gmail, tá? Um Gmail. Então, ó, clicar aqui em fazer login, né? No meu caso, aqui eu já tenho o meu, né? Que eu utilizo em sala de aula. Professor Nave Santa Cruz. Senha, Jujubinha da Nave. Tem que aceitar aqui no telefone. Espera aí, tá carregando aqui. Sim, sou eu. Feito isso, gente, a gente consegue ter acesso ali, né? Aqui vai aparecer pode aparecer alguns que eu já trabalhei com esse e-mail aqui em sala de aula, né? Mas para vocês vai aparecer uma tela assim, em branco, né? Para programar, gente, a gente pede aqui o chamado novo notebook, tá? E ele te dá a parte da ideia para a gente poder programar. As partes que a gente tem que entender é aqui em cima, no Untitled, é onde a gente coloca os títulos, tá? Então, eu coloco aqui, ó, a primeira aula aqui, vou renomear aqui, ó. Pode renomear, tá? YouTube 1. Então, a primeira aula do YouTube, né? Aqui na parte de baixo tem o mais código e mais texto. O mais código, ele gera essa linhazinha aqui de programação, tá? Com um playzinho. O texto você pode adicionar para adicionar algum tipo de texto, tá? Beleza? Então, essa é a cara aqui que a gente vai realizar alguns exercíciozinhos, né? Para poder fixar e começar a compreender o que é a linguagem Python. Mas antes disso, vamos lá continuar aqui. Para a gente iniciar, a gente precisa entender o conceito de variáveis. As variáveis são elementos básicos na programação, pois são aquelas que armazenam os dados que precisamos do nosso algoritmo. Cada dado pode ser de um tipo diferente e, por isso, precisamos mostrar ao nosso algoritmo logo no início o que esperar armazenar. Em outras linguagens, gente, a gente precisa declarar as variáveis mostrando qual o tipo que essa variável vai ser. Essa variável vai ser do tipo int, ela só vai receber número. Essa variável vai ser do tipo string. String vai ser só texto. Essa variável vai ser do tipo float. Float já é o número quebrado, né? O número com casas decimais. Mas no Python não. A gente deu um nome a essa variável, botou ela para receber algum valor. Essa variável vai ser do tipo do valor que você colocou para ela armazenar. Tudo bem? Calma. Uma forma mais simples que eu explico para meus alunos que é uma variável é o exemplo. Imagine que a variável é uma caixa vazia. O que essa variável tem dentro? Nada. A partir do momento que você pega essa caixa vazia e guarda um tênis dentro dela, o que tem nessa caixa? Um tênis. Então essa variável ela assume o valor do tênis. Então você pode utilizar o tênis para fazer alguma determinada situação, tá? Vamos mostrar na prática, tá? Mas antes a gente tem que entender aqui os nomes das variáveis. Os nomes permitidos, gente, pode ser qualquer nome, só que tem dois tipos que não é permitido. Aqui ó, salário, espaço, médio. Não pode trabalhar com espaço, tá? Em variáveis, porque senão ele entende que são duas palavras, tá? E uma outra é iniciar ela com um número. Em aula eu utilizo uma variável chamada V1, que é o valor 1, V2, valor 2, começando com letra, depois o número. Aí pode, tá? Nesse caso, a gente não pode colocar um V. Não pode, tá? Não pode iniciar com um número, tudo bem? Eu peço também aos meus alunos que sempre evitem colocar acento, evitem colocar caracteres especiais, né, nas variáveis, em tabelas de banco de dados, em campos no banco de dados, lá que a gente vai ver lá no módulo 2, eu peço sempre para que evitem utilizar os caracteres especiais. Ah, professor, não pode? Pode sim. Só que já passei por momentos em que eu coloquei um acento em determinado campo e fui utilizar isso numa string de comando e foi entendido como uma apóstrofe, um acento. O acento foi entendido como uma apóstrofe e crachava, dava problema nessa instrução, tá? Então,
acho preferível evitar, né, colocar do que colocar e tiver algum problema futuramente, tá? Mas fiquem a critério de vocês. Beleza? Então vamos lá, entender duas situações aqui primeiro. A gente tem que entender um conceito de entrada e um conceito de saída. O conceito de entrada é um comando chamado input, tá? A gente precisa, a sintaxe do input, tá? A gente precisa de uma variável, tá? Uma variável, esse igualzinho aqui é o recebe, tá? É o chamado recebe. Input, e pode colocar uma mensagem opcional nela. Vamos lá, olha isso aqui, ó. Então, deixa eu dar um zoom aqui, né? Tô no notebook, cara, sem teclado. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Pronto. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Vamos lá, uma variável nome. O que ela vai receber? Vai receber um nome, correto? Isso também é um conceito de declaração de variável, gente. Sempre dê um nome da variável para o conteúdo que você pretende utilizá-la, tá? Então, ó, variável recebe o comando input. Beleza? Comando input, dentro dele a gente pode abrir umas aspas e colocar um valor. Ó, digite seu nome. Beleza? Feito isso, eu posso vir aqui, ó, e executar. Percebam que ao executar, ele vai realizar uma conexão com o seu banco de dados. Aqui não está aparecendo porque está aqui, ó, bem aqui no cantinho. Aqui, ó, bem no cantinho onde está RAM disco, aparece conectando e criando, né? Ele cria esse arquivo que a gente está fazendo no Drive, tá, gente? Então, tudo que você fizer já vai estar sendo salvo no seu Drive, na sua conta Gmail, beleza? Então, vamos lá. Vou abrir aqui de novo. Beleza. Então, ó, quando eu rodei, o que apareceu? Ó? Digite seu nome. Então, eu vou digitar aqui, ó, Rodrigo. E dou um Enter. O que aconteceu? Nada. Por quê? Porque a minha linha de código, eu peço somente para fazer o comando input. O comando input, ele abre uma caixinha de texto para você poder digitar, tá? Digitei, então eu recebi. Depois de receber, gente, depois de receber, a gente também tem que ter o quê? O comando print. A função print é uma função das mais importantes e usadas na linguagem Python. Sua função é basicamente exibir mensagens na tela ou enviá-las para outros dispositivos, como imprimir dentro de arquivos de texto, que a gente também vai visualizar isso aqui, tá? Então vamos lá. Eu tenho o comando input, que é o comando de entrada, e é preciso do comando de saída, né? Então vou lá, ó, print. Se eu quero printar o valor que eu entrei, onde está armazenado o valor que eu digitei? Está armazenado na variável nome. Então, print o quê? Nome, tá? Eu não posso, gente, colocar entre aspas, tá? Aqui. Por quê? Porque se eu printar, olha só, dei um nome, cliquei, digite seu nome, Rodrigo. O que vai retornar quando eu der um Enter? Nome. Por quê? Porque ao colocar entre aspas, ele entende que esse nome é um texto, tá? Se eu tirar as aspas, tirei as aspas, e vou dar um play, agora, ó, Rodrigo, dei um Enter, ele retorna Rodrigo, tá? Por quê? Foi o valor armazenado nessa variável. Tranquilo isso? Pegaram? De boa? Então vamos lá. Deixa eu voltar lá de novo. Aí também podemos trabalhar com concatenação de strings, tá? Para concatenar uma string, gente, a gente utiliza o comando mais aqui, o caractere mais, tá? Então olha lá. Nome input, digite seu nome, digitei meu nome. O print. Olá, tá entre aspas, não tá? A gente entende que é o quê? Que é um texto, que é uma string. Mais nome é o quê? É a variável, mais a outra string, tá? Esse barra N aqui é uma quebra de linha. Então vamos lá, vou botar aqui para vocês o seguinte. Eu tenho a minha variável nome que recebe o input, né? A caixa de texto. Tenho o print que retorna a saída dele. Então eu vou agrupar. Se eu vou agrupar, eu vou botar lá. Olá. Pronto. E vou dar um maisinho aqui, ó. Então, o que eu estou agrupando agora? Uma string
mais uma outra string também. Por quê? O comando input, gente, ele retorna valor do tipo texto, tá? Então, vou dar o play aqui e vai rodar. Rodrigo, o que ele vai retornar para mim quando apertar o Enter, gente? Ó. Olá, Rodrigo. Compreenderam? Isso, o mais, é para concatenar string. Então, eu posso continuar, ó. Mas, e igual outra string aqui, ó. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem? Aqui, gente, tudo é foda, né? Tudo. Coloca um espaço para ele não vir grudado com o nome, tá? Então, vou lá. Executei de novo. Rodrigo. Enter. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Aqui a vírgula viria depois do nome, mas vocês entenderam, né? Beleza? Vamos lá. Aqui é o tipo de entrada. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu gostaria que vocês fizessem duas variáveis que recebessem dois números e realizassem uma soma entre eles. Antes da gente falar de soma entre eles, a gente tem que entender, deixa eu formatar aqui, fonte, abrir uma fonte maiorzinha aqui, botar aqui 26, tá? A gente tem que entender que existem os operadores matemáticos, beleza? O operador matemático é mais, é o soma, o traço é o subtração. Como é que é a divisão e multiplicação, gente? A multiplicação é um x. Não, conceito de informática não é um x. É o asterisco, tá? Multiplicação. E para dividir, a divisão é dois pontinhos com traço no meio. Não. No conceito da informática, gente, a divisão é o barra, tá? Divisão. Beleza? Esses são os operadores matemáticos, para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, vamos lá. Também está no material, tá, gente? Que eu mandei para vocês. Então, vamos lá. Eu quero o quê? Deixa eu apagar aqui. Eu quero duas variáveis que tenham números, tá? Então, ó. V1 recebe 10. V2, a variável 2, recebe 15. Agora, gente, eu preciso somar, né? Eu posso vir aqui, ó, botar um print V1 mais V2. Quanto que ele vai me retornar? Vamos ver. 25, né? Somou 10 com 15, 25. Ah, mas eu não queria realizar a operação matemática dentro do print. Poderia fazer uma variável chamada total ou resultado. Resultado. Que vai pegar o V1 mais V2. Beleza? E na hora do print, eu posso fazer o quê? Resultado. Então, vai pegar o 10, 20 e vai somar aqui em resultado. Então, na hora de retornar, ele também vai retornar o 25. Aí eu faço um desafio para vocês. Logicamente, eu vou fazer o desafio e vou mostrar a resposta, tá, gente? Mas se vocês puderem, vocês parem o vídeo, tentem realizar e depois vejam a resposta, beleza? Então vamos lá. Tem o V1, correto? Eu queria que o usuário pudesse entrar com dois valores, não valores fixos igual a gente deu aqui, né? Então eu quero o seguinte, vou fazer o desafio, vocês pausem e tentem realizar. Não deu? Veja a resposta. Eu gostaria que vocês fizessem um algoritmo que o usuário pudesse digitar os dois números, né? Então teria duas entradas de dados e ao final exibir a soma desses dois valores. Pode ser? Pausaram aí? Pausaram, né? Então vamos para a resposta. Aqui, gente, eu dei um valor fixo. Para a entrada de dados, a gente utiliza o quê? O comando input. Input. E digite o primeiro número. Dois pontos e espaço para não ficar grudado. Beleza? Então, ó, vou colocar o outro. Aqui embaixo, copiei e colei aqui embaixo. Input, digite o segundo número. Tranquilo? De boa? Professor, eu fiz exatamente isso, deu problema. Ó, qual o problema que deu, gente? Ele, ó, vou lá, ó.
Vou clicar aqui, ó. Primeiro número, vou digitar aqui 50. Segundo número, vou digitar 60. Quanto que vai dar, gente? Quanto que daria? Daria 110. Dei um Enter e deu o quê? 5.660. Por quê? Porque, gente, eu falei para vocês que o input, ele retorna o que para a gente? Ele retorna um arquivo de texto. Então, não tem como eu somar um R com um A, né? Se eu somar isso, ele vai agrupar os dois valores. Então, essa variável aqui é do tipo o quê? Tipo string. Vamos visualizar se é o tipo string? Aqui dentro do print, ele tem um comando chamado type. E eu vou colocar o V1, tá? E vou comentar. Depois eu falo desse comentar, tá, gente? Comentar aqui. Opa, peraí, não. Comentar só o V2. V2 e o resultado. O hashtag aqui, o tralha, o jogo da velha, ele comenta a linha de código. Comentar, gente, ele não entra na programação. Então, no meu código aqui, eu só tenho a primeira linha e a segunda linha. E vou lá, ó. Input, vou digitar 10. É um número, correto? Aqui, ó. O type, ele retorna qual é a classe dessa variável, qual é o tipo dessa variável. Qual é o tipo da variável? str, string. Tá? Então, a gente não consegue fazer o quê? Somar strings, né? A gente só agrupa, não é isso? Então, ó, deixa eu pegar aqui o resultado. Para isso, gente, nós temos que realizar um negócio chamado conversão de dados. A gente sabe que o input, ele é um retorno de texto, né? Aí eu vou lá para o meu material de novo. Ó. Tipo de entradas, ó. Para converter, gente, a gente pode utilizar, olha lá, o A. Ele recebeu do tipo que int, né? Aqui eu converti ele para inteiro, tá? E aqui, ó, eu converti ele para tipo float. Como é que eu converto aqueles dois materiais lá? Antes do input, eu escrevo int, abro parênteses. E ao final do input, eu fecho parênteses, tá? Então, o parênteses de início do int e o parênteses de fim do int, ele está incluso todo o comando input, tá vendo lá? Então, ele está convertendo agora. Então, eu vou fazer a mesma coisa no V2, ó. Int, aí parênteses, e fecho parênteses. Olha lá. Agora, ao executar, ele vai entender que aquele texto do input, eu tenho que converter ele para inteiro, para número, né? Então, vou lá, ó. 10 mais 15. Qual é o resultado que vai dar agora? 25. Tranquilo, gente? Entenderam essa conversão? A gente pode converter ali para int, para string, para float. Beleza? Então vamos lá, continuar aqui. Só para eu parar que já estamos chegando no final da aula, gente. Aqui estão os operadores matemáticos, tá? Que eu falei para vocês, né? Utilizado para somar, subtrair, multiplicar e dividir. E aqui, gente, a gente vai finalizar a aula com esse exercício, tá? Que aí na próxima aula que eu começar a gravar, eu já vou te dar a resposta e a gente continua, beleza? Eu quero que você crie um algoritmo onde informe o seu nome, seu sexo, endereço e calcule a sua idade. Então, ele não pode retornar ali, você não pode botar uma variável lá, idade, e digitar a sua idade. Ele tem que calcular a sua idade. Como é que a gente calcula a nossa idade? A gente pega o quê? O ano atual, correto? E diminui pelo o ano de nascimento. Assim a gente tem o cálculo dessa idade. Beleza? E eu quero que retorne esses valores em tela. Tudo bem, gente? Então aqui a gente para essa primeira aula. Acho que eu já gravei bastante tempo. Eu estou com uma tela só, então não consigo ver quanto tempo que eu gravei aqui. E na próxima aula a gente já continua com essa resposta. Tá toda no material, gente. Eu vou mandar já com respostas. E logicamente que parem e tentem fazer. Não fiquem olhando a resposta para poder fazer. Porque assim você está se enganando, né? Então tentem raciocinar. Parem e pensem no passo a passo lógico, tá? Apliquem um passo a passo lógico para aí sim atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Retornar os valores em tela. Como é que retorna? Como é que recebe? Parou para pensar nos dois comandos que a gente aprendeu hoje? Input e print. Então vamos lá. Valeu, galera. Até a próxima aula.